Olá, amigos! No seu auge, o Império Britânico foi o maior império da história, com exércitos em todo o mundo. Em diferentes momentos, os britânicos invadiram quase 90% dos países do globo. Após a Primeira Guerra Mundial, sua área era de 35.500.000 km², o dobro da atual Rússia. Especialistas analisaram a história de quase 200 países ao redor do mundo, encontrando apenas 22 que nunca haviam sido invadidos pela Grã-Bretanha, incluindo Mongólia e Suécia. Um país que é fácil de defender, difícil de atacar. Portanto, não é à toa que a Inglaterra é chamada de país onde o sol nunca se põe. Em suma, na história, as circunstâncias históricas criam heróis, a Inglaterra é a campeã mundial. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha sofreu graves perdas. Foi uma oportunidade para os países libertados, incluindo Índia e Paquistão, conquistarem a independência em 1947. E hoje, você pode não notar, a área do Reino Unido é apenas cerca de 242.495 km². Quem é o pirata mais bem-sucedido da história? Quando se trata de piratas, muitas vezes pensamos em um homem cheio de poder e ferocidade. No entanto, na história, o pirata de maior sucesso foi uma mulher, chamada Trinh Aktal, nascida em 1775, falecida em 1844 em Guangdong, China. Aos 26 anos, prostituta, foi comprada por um bandido e casada com ela. Seu nome é Trinh Hat, líder da frota pirata da Bandeira Vermelha. Em vez de apenas vê-la como sua esposa, o marido permitiu que ela se tornasse uma comandante pirata, ativa na frota. Graças ao seu talento, Trinh Aktal logo recebeu o respeito dos piratas da equipe. Após 6 anos de casamento, seu marido morreu, ela se tornou a líder da frota. Sob a liderança de Trinh Aktal, a frota da Red Flag era extremamente poderosa. Era muitas vezes mais poderoso do que as marinhas de muitos países naquela época. A Marinha dos Estados Unidos, por exemplo, tem apenas cerca de 5.000 marinheiros. Eles realizaram saques nas águas ao redor da China e do Oceano Pacífico. A frota ficou cada vez mais forte, fazendo com que a corte Qing temesse que não seria capaz de controlá-la. Em 1810, os países britânicos, portugueses e chineses reuniram seus exércitos para atacar a frota pirata de Trinh Aktal. Depois de muitas batalhas e baixas, o tribunal teve que usar de negociação e anistia para o exército de 80.000 pessoas. Apenas 126 pessoas foram decapitadas. Trinh Aktal mais tarde retornou ao seu salário, tornando-se proprietário de um cassino e um bordel. Ela viveu mais 10 anos. A Primeira Guerra Mundial foi diferente de qualquer guerra que o mundo já havia visto antes. Novas armas assustadoras trazidas para o campo de batalha uma após a outra, como metralhadoras, tanques, bombardeiros, levaram a matança a um novo nível. Pela primeira vez, em 30 de agosto de 1914, a Alemanha usou um avião de asa única para bombardear Paris, na França, colocando a vida de todos os civis em risco. Paris era a capital mais próxima da linha de frente da guerra e um lugar vital. Se Paris cair, a França cairá. E Paris não foi facilmente derrubada. A partir de 1915, a Alemanha adicionou balões de ar quente Zeppelin e bombardeou maciçamente Paris, fazendo com que esta cidade tivesse que cortar a eletricidade à noite, para limitar os ataques. A partir de 1917, a Alemanha mudou seu foco para a Grã-Bretanha, e Paris viu em primeira mão as vítimas catastróficas sofridas pela Grã-Bretanha. Assim, eles previram seu destino. Eles sabem que toda resistência por avião ou arma não será possível. Então eles decidiram prosseguir com um plano ambicioso, que é construir a falsa Paris. O canteiro de obras fica a 24 quilômetros ao norte de Paris, perto do rio Sena. Eles reproduzem o tamanho real de marcos famosos e até incluem luzes de rua e trens na casa de simulação. Para parecer o mais real possível, eles contrataram um engenheiro elétrico italiano Fernand Jacopuzzi para fazer a cidade falsa parecer viva. O engenheiro usou os efeitos de iluminação tão bem que o trem falso parecia estar se movendo. Toda a cidade está devidamente eletrificada. Tudo parecia tão perfeito para enganar os pilotos alemães. No entanto, para sempre não saberemos seu verdadeiro efeito. Porque antes que a cidade fosse concluída, em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinou uma trégua com a França e a guerra acabou. Qual exército? O maior da história. Se calculado ao longo da história, o exército com a força mais poderosa foi o dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. Especificamente, nos últimos anos da guerra, o exército dos Estados Unidos atingiu uma força máxima, de 12 milhões de pessoas. Inclui infantaria, fuzileiros navais e aviadores. Isso se deveu ao aumento do patriotismo durante a guerra e, em parte, ao recrutamento. No entanto, os exércitos da Alemanha nazista e da União Soviética não eram menos competitivos. Todos eles somavam 11 milhões de soldados.
Em 2020, o país com o maior exército permanente do mundo é a China, com cerca de 2,2 milhões de soldados. Se forem incluídas as forças de reserva e paramilitares, a Coreia do Norte tem o maior número de tropas, com 9,5 milhões de pessoas. A China ocupa o segundo lugar com 7 milhões de pessoas. E o Vietnã ocupa o terceiro lugar, com 5,5 milhões de pessoas. Nos livros de história, muitas vezes aprendemos sobre as consequências e os danos após a guerra. Mas há muito pouca menção dos benefícios que se seguem. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o país que mais se beneficiou foram os Estados Unidos. Mesmo em tempos de guerra, a produção americana cresceu de forma constante. Como os danos materiais causados a este país estão limitados ao Havaí e algumas bases militares no exterior, estima-se que os Estados Unidos fizeram cerca de 114 bilhões de dólares em lucros após a guerra, e se tornou o país capitalista mais rico do mundo depois disso. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.